Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo uma barca para outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu nos seus pés e pedindo com insistência: minha filhinha está nas últimas. Vem e põe a mão sobre ela para que ela sare viva. Jesus então o acompanhou. Uma numerosa multidão o seguiu e o comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava de hemorragia. Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos. Gastou tudo o que possuía e, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por detrás, no meio da multidão, e tocou na sua roupa. Ele pensava: se eu ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele e, voltando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? E os discípulos disseram: estás vendo a multidão que te comprime e ainda perguntas: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebeu o que lhe havia acontecido. Veio aos pés de Jesus e contou toda a verdade. Ele lhe disse: filha, a tua fé te curou. Vá em paz, fica curada dessa doença. Ele estava ainda falando quando chegaram alguns na casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: tua filha morreu, porque ainda se incomoda, mestre? Jesus ouviu a notícia, disse ao chefe da sinagoga: não tenha medo, basta ter fé. E não deixou ninguém acompanhar, a não ser Pedro e Tiago, o seu irmão de João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então ele entrou e disse: por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo. Começaram então a caçoar dele, mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina, e os 3 discípulos que acompanhavam. Depois de entrar no quarto onde estava a criança, Jesus pegou na mão da menina e disse: Talita cum, que quer dizer: menina, levante. Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos, e todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse dentro daquilo e mandou dar de comer à menina. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje nos fala muito sobre ter fé. Uma palavra que foca muito no Evangelho de São Marcos é a fé, principalmente no dia de hoje, dia 30. Ele fala 2 exemplos, que é o da mulher da hemorragia e da filha de Jairo. A fé da mulher que tinha hemorragia foi aquela fé que ainda tem medo, que muitas vezes é a fé da gente de chegar. Por exemplo, a própria igreja, a própria missa, a própria participação de algo dentro da igreja. Pois muitas vezes a gente pensa que o nosso pecado leva a gente a não ser digno de entrar ali. Apesar de a gente não ser digno, mas ele nos faz ser digno através do que aconteceu com ele na cruz, através da derramação de sangue que ele derramou ali na cruz. Muitas vezes, esse é o primeiro exemplo da mulher que estava lá com a hemorragia. Muitas vezes a gente chega na missa e a gente pensa que nosso pecado nos faz ser menos digno de participar da lei. Mas não, todos nós somos dignos, pois não existe pecado maior do que o outro. Todos os pecados são iguais. Deus perdoa a todos. Já o segundo exemplo, ele fala sobre a filha de Jairo. Jairo, um dos maiores exemplos que a gente pode ver aqui, é que Jairo teve fé o tempo todo. Ele, sendo mestre da sinagoga,
ele vivia na sinagoga, vivia vendo o exemplo. Ele teve a fé que Jesus iria curar a filha dela. E o que acontece? Ele tem a partir dali aquele momento, aquele grãozinho de mostarda de fé, como o próprio Jesus diz, a fé dele também salvou a filha dele, pela intercessão de Jesus. Você pode ver que a filha dele, até Jesus, chegou lá e muitos caçoavam quando Jesus disse que ia ressuscitar a filha dele. E o que aconteceu? Ressuscitou. Pois a palavra de Deus é aquela que faz valer a pena, faz valer a verdade, é a própria verdade. Pois como ele próprio diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o que acontece? Vendo esses exemplos, a única coisa que o Evangelho resumidamente nos fala é ter fé. Louvado seja nosso Jesus Cristo, para sempre seja louvado.